Saúde para o Chuteira 517, de tarde, de madrugada, de noite, de dia, a hora que vocês quiserem. Pedro Morales, seu Chuteira 517. Opa! Chuteira Sêneca 17. O que seria? Que língua é essa, Pedro Morales? Sêneca é 5, mas em qual? Vamos ver se acerta hoje. Ixi, Dodô, você tá me pregando peça. Semana passada o Tupi-Guarani já me deixou em dúvida já. Certo. Sêneca, não tenho a menor ideia, não vou conseguir chutar dessa vez. Língua tamil. Tá certo? Língua tamil. Falado oficial, o idioma nacional oficial do Sri Lanka e em Singapura, certo, meu querido Pedro Morales? O Chuteira 5 é muito cultura, tá? Aliás, eu trago essas coisas porque o Chuteira 5 ficou sem graça, tá, Pedro Morales? Você sabe muito bem disso, porque o puzzle já é o campeão, não tem como. Pode até ser que o Red Bull MK faça um 7-1 nessa final. Digo, não o placar em si, mas o moral da história. Pode até ser, né? Que vem ali, né? Um maracanazo. Mas é muito difícil, cara. Agora, independente disso, meu querido Pedro Morales, estão de parabéns as duas equipes que vão fazer a grande decisão dessa edição 17. Puzzle e Red Bull MK, Pedro Morales. Por que eles, antes de tudo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dodô. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada para todo mundo aí que está acompanhando a gente. O puzzle é o que a gente fala desde a primeira rodada. Eu lembro no primeiro Planeta, Dodô, eu falando que o puzzle cumpriu o favoritismo e você falando, favoritismo de quê? Quem é que disse? Mas eu falei, e o puzzle simplesmente jogou a bola que todo mundo esperava dele, né? Com os reforços e alguns destaques importantes já da Estrelato do semestre passado, outros da Estrelato do primeiro semestre que eles tiveram presentes. Hoje eu estava pensando também em destacar alguns dos jogadores que são pouco falados aqui, e um deles que foi muito bem no último jogo, em outros também já ganhou MVP essa temporada, mas o Thiaguinho fez um ótimo jogo na semifinal, foi um dos responsáveis pela vitória do puzzle contra um Cura Ressaca que deu mais trabalho, estava bem desfalcado, e a gente esperava que pudesse ser um passeio maior. Apesar de ter sido um passeio, que o puzzle fez o que devia fazer, fez o que se esperava dele, eu esperava um pouco menos do Cura, talvez. Do outro lado, tem um Red Bull MK que eu gostei da primeira apresentação deles, exatamente contra o puzzle. Vi uma possibilidade de evolução bem grande, apesar deles terem mostrado pouco fôlego, mas era um time que tinha potencial para melhora. Depois da derrota para o mesmo Cura Ressaca por 5-1 na quarta ou na quinta rodada, eu falei, vixe, não vai chegar. Quase não classificou contra a Curitiba, mas fez jogos grandes no mata-mata, fez jogos que mostraram o porquê que eles estão na final, o porquê deles terem merecido essa vaga, e é bem legal ver eles aqui. Bem legal ver mesmo. Se a gente for citar todos que a gente não costuma citar, 9 horas de programa tranquilamente. Pedro Morales, eu estou preparado, espero que você esteja então, certo? Porque a gente é muito canalha, sem vergonha, picareta, certo? E, brincadeiras, às vezes a gente esquece de muita gente, é muito nome para lembrar, tá? Sim. Mas hoje, como são 2 jogos apenas que a gente tem que debater, e são 2 jogos de semifinais muito distintos, porque um foi no placar um passeio, e que em certo momento do jogo se transformou realmente em passeio, a vitória do puzzle. Já eu vou comentar o que eu vi ali, e até já aventando ali, hipoteticamente, cenários de enfrentamento com outras equipes que estão nas divisões acima, tá? E do outro lado, a gente teve um jogo muito equilibrado, tá? De novo, empate na primeira fase. Aconteceu 6-6, então fizeram a metade dessa vez, né? Metade do ímpeto em fazer gols, mas com certeza foram 2 jogos de semifinais aí que nos trazem muitas lições para o que vai acontecer
sobretudo no segundo semestre deste ano. Tá? Então, Pedro Morales, vamos já despachar o puzzle para a final, porque a gente fala realmente... Por exemplo, você falou que favoritismo do quê? No começo, eu estava tentando fazer a zica reversa, né? E o povo aí cair na armadilha do... Não, peraí, dá para mim, consegue. Né? Só que assim, é muito difícil, qualquer equipe, né, seria difícil qualquer equipe de chuteira 5, 17, bater o puzzle. Assim como eu já estou falando nos planetas da série Aço, principalmente dessa semana, no episódio 11, já estou falando que vai ser muito difícil as equipes da Aço 20 baterem o puzzle. Então, é um time que se formado pelo Pedro muito grandioso. Né? E eu falo isso por quê, Pedrão? No segundo tempo, o puzzle já estava com o jogo controlado, por ressaca valente, como sempre. Né? Não como sempre, né? Porque no começo da fase não foi tanto assim, né? Por muitos elogios de Pedro Morales, o sucesso subiu a cabeça com toda certeza, né? Mas o puzzle, num dado momento do segundo tempo, ele estava com uma formação, brother, que... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Nardi, Edmago, Portugal... deixa eu ver, cabeça eu não vou lembrar. Costa, Muca, tem mais um que eu não vou lembrar agora. Amauri, isso. Esse sexteto que estava ali no segundo tempo, se for para enfrentamento direto, amistoso, ele bate de frente com qualquer equipe da Liga Chuteira de Ouro F7, qualquer. Inclusive times que estão ali na Série Ouro e são muito bambambãs. Se a gente for incluir o fator longevidade na divisão, talvez ele sofresse contra o NK Bake, por exemplo, lá na Série Ouro. E eu falo isso porque, por exemplo, o Panela, tá? mega time que está na final da Série Ouro 33, passou aqui pelo Chuteira 5, campeão do Chuteira 5 em cima do Cassius de Ramos, aí a edição eu não vou lembrar, 13, 14 por aí. O Panela, quando foi enfrentar o Wickenbeck na última rodada, perdeu. Porque ali a gente está falando de um Wickenbeck que joga a Série Ouro desde 2018. Então, e se for para incluir esses fatores, talvez o puzzle esteja um pouquinho abaixo do Wake, um pouquinho abaixo do Machu Picchu, um pouquinho abaixo do Cassius, Panela, um pouquinho. Mas no enfrentamento direto, não deve nada a eles, não deve nada a The Homer, a Bahia Churupita. Tá? Então, já estou até adiantando um pouco da grande final, já estou falando até para os meninos do Red Bull MK. Vão enfrentar uma equipe muito experiente, mesmo com pouco tempo de funcionamento, pouco tempo de casa na Liga Chuteira de Ouro F7. Estou falando de jogadores experientes, jogadores bons de bola, jogadores fortes fisicamente. Mesmo um dos seus destaques, né, Morales, sendo o Thiaguinho, que é o mais franzino, ele é do nosso tamanho, né, mesmo biotipo, mas o restante do miojo, cara, esqueci do miojo. Né? Verdade. Pô, a formação, né, do puzzle naquele momento. Então, o Cura Ressaca foi valente, e a gente já sabia que ele conseguiria ali, né, exercer um certo obstáculo para o puzzle, porque ele já tinha feito isso na primeira fase, já tinha feito isso na Copa Estrelato. Tá? Mas com tantos desfalques que o Cura foi, e ainda o Tatarunas não compareceu, ficou muito difícil para os curistas, ressaquistas, conseguirem o milagre, né, de eliminar o puzzle. Pedro Morales, é isso que eu consegui assistir da partida. Os times que disputaram esse Chuteira 5 têm que ficar de
de cabeça para cima, sentirem muito orgulho de terem enfrentado, né, quem teve a oportunidade de ter enfrentado uma equipe como o Puzzle, porque cria a casca da experiência, da notoriedade, Morales. Sobre o jogo, Dodô, o Cura teve oportunidade de sair na frente, viu? Mas não diria que ganhar o jogo. Exatamente pelo ponto que você costuma tocar também, de o Puzzle pode sair atrás, que a gente sabe que uma hora ou outra pode virar, a hora que quiser praticamente. Mas o Cura foi bem valente e o Puzzle é um nível acima. Eu fico brincando com o Pedro lá, que eu não sei o que aconteceria se tivesse um Cozinha da Vila e Puzzle. Realmente não sei, porque é um time acima da média e eu não vou falar que eu vou perder nem ferrando, né? Lógico, mas você sabe que vai, né? O atual Cozinha da Vila, que jogou a Prata 27, foi eliminado na primeira fase, ficou no limbo, não caiu, mas também nos classificou, perderia de 3 gols de diferença só. Só 3 gols de diferença. Não tem como. Né? Rola e Capita não segurariam ali o ataque do Puzzle, nem fudendo. O Nari, cada jogada ali, brother, tabelinhas com a Mauri, por exemplo, você tá louco, brother. Não aguenta. Nossa única vitória foi contra o finalista Platô Plomo, né? Olha, chupa Dodô, é isso? Eu senti, hein? Enfim, eu tenho essa brincadeira com o Pedro e é um time muito diferenciado. Aquele negócio que a gente via no Cacildes de Ramos. Eu enfrentei o Cacildes na bronze e a gente ficava se perguntando por que esse time pulou a aço, né? A gente ficava indignado, não, porque a gente teve que fazer todos os campeonatos e tudo mais. Aí a gente foi ver e o Cacildes passeou na bronze. Entendemos por que pulou, né? E o Puzzle, o Pedro já me falou que isso não vai acontecer com o Puzzle, mas poderia acontecer facilmente, porque é um time muito acima dos demais. E eu tenho bastante curiosidade de ver eles logo na prata, na ouro, para ver se o nível se mantém. O Pedro me falou que tem 3 contratações para o semestre que vem já. 3 contratações é coisa demais. Só explicando rapidamente essa situação do Cacildes e do Panela, que pularam do Esteira 5 para bronze direto. Ali foi um caráter excepcional para reformulação, reajuste de equilíbrio, né, das divisões. E assim, há de ter um bom senso, certo? Então, os dois, Panela, por exemplo, era uma equipe que jogou o Chuteira de Ouro, saiu e voltou. Então, tem que ter um bom senso, uma compreensão de que é um caráter totalmente excepcional, né, envolvendo essas duas equipes. Né? Foi naquele momento. E sim, cara, Cacildes de Ramos e Panela, assim como o Puzzle, The Homer na bronze, Avaí Churupita na aço, e, cara, Copa Estrelato tem pelo menos 4, né? Esportivo América, Futebol, né? Celtics, tá louco, né? São todos candidatérrimos a títulos em qualquer divisão que entra. Tá? Então, é o caso do Puzzle, com toda certeza. Não tem adversário ainda. Tá, Pedro? Talvez esse adversário venha nos próximos semestres. Tá? E eu não estou nem falando de série ouro. Estou falando de até antes, por exemplo, o The Homer na bronze, tá? Teoricamente nadaria de braçada para ganhar o seu 4º título seguido. Beleza? Porque Vila Míssel, Duelo, não estavam no mesmo patamar. Só que, paralelamente, veio um time chamado Originais. E essa equipe que foi montada na aço, ela começou a crescer, foi indo, mesclando jogadores antigos com mais jovens. Esses jogadores mais jovens são excelentes. Então, hoje, o The Homer tem um rival à altura, tanto que a gente nem sabe em quem apostar na final da Bronze 24.
Então, pode ser que o Puzzle consiga isso, mas no momento não tem como. Pura Ressaca, está de parabéns pela terceira colocação, está de parabéns pelo acesso à Série Aço 20, lá no programa da Aço 11, tem as boas-vindas para o Pura Ressaca, também para o Red Bull MK, já vamos abrir falando desse jogaço contra o Bas. Boas férias para o Pura Ressaca, alguma situação a mais que queira falar dos ressaquistas, Pedro Morales? Não, acho que é isso. Eles evoluíram bem durante o campeonato e se mantiverem a base do elenco e a cabeça que tiveram no mata-mata, podem conseguir alguma coisa, quem sabe. Se fugir do puzzle é importante também, né? Ó, tem uma situação que uma hora você não vai escapar do puzzle, tá? Sim. Mas mesmo que você chegue caia no grupo do puzzle de novo, aí já sabe, o grupo é do puzzle, entendeu? Você tem a oportunidade de chegar via fase de mata-mata, assim como o Cura Ressaca chegou. Sim. Ficou nas semifinais, mas tem melhor campanha em relação ao Bas. Então, e assim, a Série A já vai oferecer um pouco mais de resistência, porque deu certo, por exemplo, 2 finais em 2023, perdeu as 2 para o Avaí, mas chegou nas 2 decisões. Ficou Independente del Baile, não vou lembrar agora efetivamente, mas já vai ser uma time da alegria, provavelmente sobe para bronze, enfim. Há uma situação aí envolvendo Cura Ressaca que o sarrafo vai aumentando. Então, por exemplo, você falou que se for com elenco, se for com a cabeça no lugar, concordo. Precisa se adaptar cada vez mais ao futsal. Por exemplo, o Léo Alves é um jogador de futebol de campo. Então, a expulsão dele nas quartas de final foi algo que você fala, pô, 2 cartões amarelos. Um dos cartões, o cara tá jogando onde? Mineirão, Maracanã. Não, tá na Arena Chuteira de Ouro 6, mas espera aí, não posso dar uma chegada, por quê? Porque não tem o tempo de bola necessário. Enfim, isso aí é o entendimento de cada um, certo? Então, Cura Ressaca, obrigado pela passagem relâmpago aqui pelo Chuteira 5, vai para a Série Aço 20 no próximo semestre. O Bas foi eliminado pelo Red Bull MK, e aí a gente não pode soltar, né, Morales, esse aqui. Não pode, porque foram 2 empates, se você for levar em consideração. Primeira fase, 6-6, eletrizante. Tão eletrizante quanto este 3-3 nas semifinais. A única diferença é que foi foi envolto a tensão, né? Angústia, ansiedade. A ansiedade que fez com que o DJ Dan Crespo não fizesse o 4º gol dele, o 4º do base da classificação, né, Morales? Porque a bola se ofereceu limpinha para ele, de frente para o crime, na trave, a chapada do DJ Dan Crespo. E aí são coisas do futebol, são coisas do Chuteira Sêneca 17. O Bas poderia ter, no tempo normal, liquidado a história, e ele sim estar fazendo a final agora do dia 29 contra o Puzzle. Mas não. É o Red Bull MK que se segurou, foi valente como sempre, raçudo como se mostrou na competição inteira, e é por isso que está na grande decisão, meu caro Pedro Morales. Gui Soares é the hero do Red Bull MK. Dodô, eu não podemos de forma alguma tirar o mérito do Red Bull MK, mas a gente tem que colocar que o Bas não jogou tudo que podia, né? Parecia um time bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, nessa velocidade que eles se tornaram tão importantes. Quando você comentou isso, até eu falei, talvez o Munhoz esteja fazendo falta, o próprio Cauã também, que é um zagueiro muito habilidoso. Eles tiveram alguma dificuldade de implementar o jogo deles. Ainda assim, saíram na frente no começo,
seguraram o Red Bull MK, ofereceram um pouco perigo, é verdade, mas seguraram o Red Bull MK até onde conseguiram. E depois o Red Bull MK conseguiu fazer uma certa pressão que desse resultado. Foi um time muito valente, apesar de ter permitido o empate e até a virada, depois de ter virado o jogo, fez o 2-1 e aí permitiu o 3-2. Foi muito valente em buscar o 3-3 e aí eu tenho certeza que DJ Dan Crespo sonha com esse lance até hoje. Os 3 gols não foram tão relevantes para ele. Um hat-trick numa semifinal de Chuteira 5 não foram tão relevantes por causa desse lance. E aí sobrou no pé de Gui Soares, chutando, até escorregando, tá? Não sei se, até brincando com ele, eu não sei se ele não tivesse escorregado, ia tão no canto assim. Mas escorregou, entrou e correu para o abraço, e o Red Bull MK está merecidamente na final. Um time muito guerreiro e que fez um mata-mata quase que irretocável. Leão de mata-mata, o Red Bull MK. Pode ensinar para o Na Hora é Bom lá na Bronze. Né? Ganhou o grupo na Aço 19, ganhou o grupo B, vai subir para Bronze 25. Na Hora é Bom, adora parar nas quartas de final. Já conseguiu uma semi, pelo menos. Ó. Tá bem, Madureira também, né, Dudu? Madureira. Leão de grupo. É melhor. Ó, você toma cuidado, hein, seu Pedro Morales, que ele é rival do senhor lá na Série Prata, o senhor Cucuzia da Vila. Rivais que foram crescendo, né? Sim. Vieram juntos, subindo, hoje se degladiam lá na Pratinha. A Prata 28 vai estar tão fofinha, Pedro Morales, não quero nem ver. O senhor comentou do Bas, e na hora eu cobri Base Curitiba na primeira rodada. Me impressionou muito a rapidez do Bas. Cada jogada, E isso se manteve nas rodadas seguintes. Só que a gente não pode esquecer que o Bas demorou para ter equilíbrio. E talvez nem tenha alcançado esse estágio de equilíbrio que eu acabei de citar. O Bas empatou 4 seguidas. Os 4 primeiros jogos terminaram igualados para o Bas. E aí ele foi só ganhar no 5º jogo. Ele, beleza, pulou para 7, e aí sim, teve mais tranquilidade. Só que aí depois já pegou o puzzle. E aí o puzzle já botou o Bas no lugar dele. Falei, calma, filho. Se o Dodô falou que vocês tinham mais técnica que a gente, não. Deixa a gente provar para ele que ele está errado. Então o Bas foi inconstante, só que ele tinha, no meu olhar, como característica, a rápida troca de passes, a rápida construção de jogadas e as rápidas finalizações, porque não adianta só construir jogada e aí, pum, perde, o último passe bate na canela e sai. É você também finalizar, e o Bas estava se caracterizando por isso. Contra o Red Bull MK, eu achei um time muito lento. Achei uma equipe jogando de forma muito cadenciada, sem imprimir qualidade de troca de passes, né? Que mostrou nessa primeira fase. Então, não é que o Bas tenha me decepcionado, só que eu esperava algo parecido com o que ele mostrou na fase classificatória. O Red Bull MK foi mais do mesmo e funcionou. O Red Bull MK nunca empolgou a imprensa, a torcida, no que tange a futebol moderno, bonito, bola para frente, ok. Talvez para professor Pedro Morales, não sei. Só que o Bas, a gente tinha expectativa que fosse fazer o seu jogo. E não sei, acho que não era o jogo do Bas naquele momento. E aí eu pergunto para você, Pedro Morales,
E assim, já falaremos também do Red Bull MK, porque ema, cada um com seus problemas. O Red Bull MK está na decisão. Foi a questão da quadra maior que deu para o Bas uma timidez que não teve, né? Um pudor que não teve na primeira fase, o tamanho da quadra também que acometeu o Bas, porque essa foi uma das reclamações, né? Aliás, a única reclamação vinda de Rabisco e time da Alegria na Série Aço. Nas semifinais, para jogar contra Avaí Churupita e Los Angeles Galaxy, respectivamente, num dos estádios, cara, só que eles foram calcados, né? Se calcaram, tanto o Rabisco quanto o time da Alegria, se calcaram na defesa, no jogo de contra-ataque, algo que o Bas não fez primeira fase inteira, Pedro Morales. Não tem comparação com esses times citados, né, Dodô? Mas realmente esse fator quadra grande eu acho que pode ter feito sim a diferença. O Red Bull MK jogou, acho que pelo que você comentou, há muito tempo atrás, né, no primeiro campeonato deles. E o Bas não sei se tinha tido essa experiência, talvez com um ou outro jogador, mas é uma coisa que faz a diferença mesmo. O Bas é um time de muita velocidade, me parece ser um time, não sei, eu comentei semana passada que às vezes a gente acha que um time vai se dar melhor na quadra grande e acaba não se concretizando, né? O Bas talvez seja um time de muita velocidade, arranque, né? Uma velocidade de distância pequena, força também ajuda bastante o DJ Dan, estando perto da área o tempo todo, apesar de ter feito 3 gols, ter feito uma baita partida, estando dentro da área o tempo todo, junto com o Munhoz e tantos outros do Bas. A gente sempre cita os mesmos, eu fico bem bravo com isso, mas Não, é difícil, pode ficar sossegado que é difícil. A gente, posso citar aqui, o Alê, né, que eu vi lá durante o jogo, o Duque foi muito bem na zaga, gostei da partida que o Duque fez. Meu amigo Kaique foi bem até a paçocada ali do terceiro gol de empate do Red Bull MK. Mas paçocadas à parte, o Kaique é um grande jogador, foi um grande reforço para esse Bas. Cardoso, Guimarães, Lima, são jogadores que formam uma equipe coletivamente muito qualificada. Mas é nisso que reside, Morales. A gente imagina que um time retranqueiro vai ter muita dificuldade na quadra maior, num dos estádios. Sim. Porque o jogo dele é feito em cima da defesa, uma linha de 3, com mais outra frente de 3, contra-ataque mortal, aquela coisa toda, ganha jogo. Então a gente sabe que para fazer a marcação com as dimensões do estádio, fica um pouco mais complicado. Agora, um time que é altamente ofensivo, você pensa, se ele é ofensivo na arena, consegue achar tanto espaço da forma como consegue, e prova disso foi nas quartas de final contra o River Plate. Mesmo o River, e olha que o River fez um jogo duro em boa parte do confronto. Sim. Mesmo assim, o Bas ainda conseguiu furar a retranca do Bas, e não furar a retranca necessariamente para colocar a bola para dentro, mas furar a retranca no sentido de, cara, construir uma jogada e finalizei. E aí você fala, vai para um gramadão daquele, você fala, é um Golden Retriever, é isso que fala, Carolina? Golden o quê? Retrieval. Num gramadão ali, você fala, ele vai correr com a beleza. O que eu imaginava da galera do Base, não foi nada disso, meu querido Morales. Dodô, eu ainda coloco um contraponto que pode fazer a diferença também. Se um time muito ofensivo como é o Bas, de muita qualidade técnica,
chega no ataque, leva todos os jogadores, os zagueiros também têm qualidade técnica e se lançam. Não mata, não finaliza, não faz o gol, não consegue um escanteio, é difícil voltar. E um time bem postado como o Red Bull MK tem capacidade para isso, ainda mais com o Otto, que fez um belo jogo segurando as bolas lançadas ali no pivô. Eu acho que isso pode ter feito a diferença, sim, além dos desfalques já citados. Um time que não aproveitou as oportunidades que podia ter criado, ou o último passe mesmo, que podiam ter feito muita diferença para eles, e o último lance nem se fala, né? O último lance nem se fala. Os últimos lances, né, Morales? Porque eu posso também usar, nem fale para o gol do Gui. Quase escorregando ali, mas botando no cantinho. Gui Soares, uma das lideranças desse Red Bull MK. Boas férias para o Bas. Na fila de espera aí para acesso da Série A, já está na boquinha o primeiro. Tá? Então, se tiver alguma desistência de times que estão nas 4 divisões acima, o Bas vai jogar a Série A Sub-20, sobe junto com o Puzzle, com o River Plate, com o Cura Ressaca e com o Red Bull MK. Se não, joga o Chuteira 5-18, vai estar um Chuteira 5 até mais forte. Sinceramente, eu primeiro acho que ele vai jogar a Sub-20, porque é muito difícil a gente não ter saídas de equipes entre semestres. Tá? E assim, sinceramente também acho que ele deveria ficar na Chuteira 5-17. Jogar mais um Chuteira 5 faria bem para o Bas. A Sub-20 vai ter um pouco mais de dificuldade, inclusive para se classificar para o mata-mata. Porque ali já... os 4, eu digo isso pelos 4 empates da primeira fase e pela depois inconstância na temporada, né, que foi tomar a piaba do Puzzle, né, e mesmo assim ainda conseguiu uma classificação na 4ª colocação do grupo A. Então, Bas, boas férias, vamos ver como é que retorna aí no próximo semestre. Pedro Morales, este é o Planeta Chuteira Seneca 17, episódio 10, coroando. Não tem ninguém para recepcionar. Tá? Copa Estrelato tá vai agora para a fase de quartas de final. Então, se Football e Celtics forem para as semifinais, seus acompanhantes trazem juntos, né? Vêm todos juntos aqui para o Chuteira 5-18, então Planeta com eles a partir do próximo semestre. Então, não receberemos ninguém, vamos apenas debulhar a grande decisão entre Puzzle e Red Bull MK. Aqui 70%, 80% de favoritismo para o Puzzle, 20% para o Red Bull MK. Eu ia falar 70-30, mas não, posso aumentar tranquilamente. 80-20. Agora, o Red Bull MK tem uma questão que eu observei, que foi a maioria dos jogadores ficaram para assistir Puzzle e Cura Ressaca. O Red Bull jogou primeiro contra o Bas, depois foi Puzzle e Cura Ressaca. Obviamente ficaram porque estavam em êxtase, normal. Se tivesse perdido, poucos times perdem e ficam ali para resenha, se exporem. O caso do Red Bull MK ganhou, sentou ali na arquibancada e assistiu a partida inteira do Puzzle contra o Cura Ressaca. Então, eu acho isso vantajoso. O azar do RMK é que o Puzzle também faz isso. O Puzzle estava lá também. E não é no mínimo o Fogaça. É no mínimo o Fogaça, o Horta, o Thiaguinho. Né? Tem os aficionados pelo Puzzle que também estão ali acompanhando, estão de olho. Eles não estão caindo na pilha da imprensa. Sabem que do outro lado vão pegar um time chato de se jogar contra, que vai vir fechadinho, perdão,
vai vir para surpreender, tentar o milagre de Berna, o milagre de Nuremberg, o milagre de não sei o quê, não sei o quê. Cara, é muito difícil o Puzzle perder esse título, como a gente já imaginava desde o sorteio, desde quando o Puzzle ganhou a Copa Estrelato 12, né, na temporada passada. Mas o Red Bull MK fez uma competição de muita valência, o Morales. Eu não quero dizer que é zebra, tá? Ele está aqui. E não acho. Até porque eu estaria me contradizendo no primeiro programa, quando eu falei os times que estão no grupo A, todos aí têm potencial de estarem na final. Deixei isso bem claro lá atrás. Brincadeiras à parte em relação ao Puzzle, por exemplo, a maioria das coisas que eu falo aqui são reais. Então, na hora eu bati o olho e falei, cara, pô, aí tá mais forte, hein? Não sei o quê. Eu esperava que nesse momento tivesse o Mercenários, não o Red Bull MK. Mas eu não vou dizer que é zebra, não. O RMK tem jogadores muito valentes, muito corajosos, tá? O André puxou a minha orelha e a sua, consequentemente, Morales, falando, vocês não dão moral nunca pro RMK, tá louco. E ele tá certo. Mas também o RMK não fez aquela campanha que empolgasse. Fez uma campanha de segurança. Mas acho que o ponto de virada para a equipe, o ponto de maturidade para a equipe, foi ter vencido o Cacildes de Ramos lá. Não, brincadeira, não foi ter vencido o Cacildes de Ramos lá. Foi ter derrotado o Toys. Quarta rodada, talvez, tá? Mas foi ali no meio da primeira fase. Eu acho que aquele jogo, aquele triunfo, fez o time falar, opa, peraí, a gente tem muito valor para demonstrar ainda para a galera. Voltou a vencer o Toys nas quartas de final. Então, o Red Bull MK chega com muita propriedade para essa decisão. E o Léo Soares foi espetacular. Saiu de uma outra cidade, não vou lembrar agora, interior aí do Brasil, só para jogar essa semifinal contra o Bass. Imagina o que ele vai fazer agora na grande final contra o Puzzle. Dudu, a gente realmente tem que lembrar essa primeira fase do Red Bull MK, né? Foi um ponto completamente negativo da campanha, que eles conseguiram superar, mas a gente acabou não comentando exatamente por isso. A primeira rodada, que foi exatamente contra o Puzzle, me deu uma margem de expectativa muito legal. Ter sido derrotado para o Puzzle não era nenhum demérito, como ainda não é, né? Mas apenas 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, vamos tirar o do Puzzle, 2-2-2, é uma campanha abaixo do que eles até demonstraram depois. Essa vitória contra o Toys foi na quinta rodada, e aí que subiu o patamar, falou, não, agora o Red Bull MK vai. E aí perde de 5-1 para o Cura Ressaca. Não acompanhei o jogo, mas imagino que não deve ter sido tão bom, né? Então oscilou muito e acabou saindo do nosso foco exatamente por isso. A gente foi pegar times como o próprio Bass, que apesar de ser inconstante defensivamente, fazia muito gol e conseguia o resultado, perdeu só para o Puzzle na sexta rodada durante toda a campanha até semana passada. Comparando esses dois times, quem oscila mais acabou saindo da nossa visão. Mesmo assim, Red Bull MK me surpreende positivamente. Eu acho muito legal quando isso acontece, porque eu lembro quando era comigo, né, com o Cozinha na Estrelato, o Red Bull MK ganhando do próprio Tribunata, que eu não esperava, nas oitavas, passando pelo Toys,
vou falar, eu apostei contra, não esperava mesmo, e vocês calaram minha boca, foi muito legal. Agora, contra o Bas, eu achava que ia ter mais jogo, mas mesmo assim apostei a favor do Bas e vocês ganharam de novo. Então, eles estão completamente merecidos com essa vaga na final, porque realmente ganharam os jogos e não acompanhei as oitavas deles, mas tanto as quartas contra o Toys quanto a semi contra o Bas, jogando melhor com o adversário e merecendo vencer e merecendo estar na final contra o Puzzle. Final contra o Puzzle é o que a gente sempre fala a gente fala desde as oitavas de final, desde as quartas, que eles entraram nas quartas. Além de ter que ser o jogo perfeito, principalmente defensivamente, ofensivamente, porque defensivamente vai sair gol, o Puzzle vai fazer gol, mas tem que ser um jogo de mental, um jogo psicológico muito forte do Red Bull MK. Eu sei que eles são bons nisso. Eles conseguem reverter e o trabalho de Gordão e Zida tem feito a diferença. Mas tem que ser mais. Porque com o Puzzle não adianta o bom, não adianta o ótimo. Tem que ser, como o Dodô fala, 200%. Ainda assim, talvez eles levem para o gol de ouro ou percam por um gol. Mas é muito difícil acreditar em qualquer coisa assim. Como eu apostei, eu não vou falar minha aposta ainda. Fala mais aí, Dodô. Vamos fazer suspense, é isso? Não, já falamos basicamente tudo, né, Pedro? Tô lendo aqui algumas resenhas do Red Bull MK. Cara, a força tá no coletivo. É isso. E a força do puzzle tá no coletivo. A diferença é que os jogadores do puzzle têm muito quilate ali envolvido. Né? São jogadores que você pode até chegar e, cara, beleza, ali, fiz um gol, legal, uhul. Mas é o que eu falo, a margem de erro tem que ser negativa. Não pode nem ser 0. Não pode nem ser 200%. Tem que ser 1 trilhão de volts que você tem que estar ligado. É uma final muito, muito difícil. O VK, ele está em alguma equipe da Copa Estrelato. Eu não vou lembrar se é o 12, enfim. Mas o VK é um dos grandes destaques do Red Bull MK nessa temporada. Tá? Delprat também, Dib. Os jogadores do Red Bull MK são muito novinhos, né, brother? É mó barato ver eles crescerem e tudo mais. E é mó barato verem que eles entenderam que só ganhar do Cacildes de Ramos não adianta. Porque aí depois você só vai lá para tomar taca, só vai lá para tomar derrota. Não faz bem para o coração, não faz bem para as artérias. Então, o Red Bull MK acho que aprendeu e cresceu. Vai chegar numa condição de série aço, a qual ele vai ter que matar 7 leões por sábado. Ou talvez menos, porque se engrenar no começo, depois vai indo meio que por osmose. Mas a Red Bull MK, de novo, muito jovem ainda. É um time muito retroativo. Gosta de se defender primeiro para surpreender no contra-ataque. E esse tipo de jogo contra uma equipe contra o Puzzle, você precisa... você não pode sair... não é só na véspera, tá, para a balada. Você não pode ter saído para a balada em nenhum tipo de happy hour 1 mês antes do jogo para enfrentar o Puzzle. Pedro Morales, seu palpite. Um mês de quarentena, né, Dodô? Boa. Quarentena total ali para o Red Bull MK para enfrentar o Puzzle, senão fica muito difícil. Eu prometi para o Pedro que eu faria esse corte para ele pediu para fazer, para ele mandar no grupo. Então, o meu palpite é a zebra histórica, o milagre de Istambul. Vai ser 3-3
E no gol de ouro, o Red Bull MK é o campeão do Chuteira 5-17. Jogos finais tem místicas. Tem místicas. Este palpite de Pedro Morales não é tão absurdo quanto alguns que eu soltei durante o semestre aqui no nosso Chuteira Sêneca 17. Tá? Tenho certeza que Pedro Morales, Pedro Fogaça, seu xará, Morales, vai mandar o seu recorte, não o meu. Tenho certeza que ele vai falar, não, isso é zica do Dodô. Zica. 4-0 puzzle para mim na final. Certo? Isso aí, Pedro Morales. Acabou o nosso planeta Chuteira Sêneca 17, episódio 10. Da minha parte, primeiro as suas considerações finais, Morales. Eu quero agradecer você, Dodô, mais uma vez, a todo mundo que viu e que a gente tenha uma grande final e um pouco emocionante, vai, Puzzle. Vamos, se for para vocês ganharem mesmo, que façam emocionante para dar uma audiência maior para a gente, né? É isso. Muito obrigado. Valeu, Pedro Morales. Transmissão ao vivo da decisão no nosso YouTube, no YouTube Chuteirense. Então, a live, eu e Pedro Morales, que se não sabia, está sabendo agora, tá? Ao vivo, Pedro Morales, eu e você estaremos ali comentando os pernas de pau, não, só os bons jogadores ali que estarão desfilando nesta decisão do Planeta Chuteira 5-17, tá? O que eu queria dizer na minha despedida é, este aqui é teoricamente, o último programa, talvez a gente faça mais um ali para fazer o balanço geral do Planeta Chuteira 5-17. Mas eu queria parabenizar a todas as equipes que fizeram uma competição bem legal, bem divertida, bem competitiva. A média de audiência foi uma das maiores entre todas as divisões aqui no nosso planeta. Então, meu coração palpita por vocês, todos e todas que estão aí nos aguentando nos últimos 3 meses, tá certo? Moralão, valeu, querido, até a decisão. Obrigado, parabéns a todos e todas.